Olá pessoal, tudo bem? Professor Tiago aqui falando. Vamos dar continuidade aí às atividades do caderno Trilhas para os oitavos anos. A gente já está um tempinho sem aula devido aos feriados, então vamos retomar a atividade dessa semana realizando no caderno Trilhas, tá bom? Então vocês já estão acostumados, toda vez que eu publicar um vídeo como esse, vocês têm que resolver essas questões lá no caderno Trilhas de vocês. Quem não tiver, eu vou estar deixando sempre o link para poder baixar o caderno em PDF. E aí vocês respondam no caderno de geografia de vocês, tá bom? Então a atividade está na página 128, tá bom? Atividade 9. Como o continente africano irá enfrentar a pandemia do coronavírus, tá bom? E aqui ele vai trazer um pequeno textinho, né? Qual é a situação do coronavírus no continente africano? Então é assim, até o momento da publicação desse vídeo, o continente africano ele não apresentava um grande número de infectados pelo coronavírus, né? Outros lugares do mundo, como a Ásia, a Europa, estavam enfrentando a sua pandemia no nível, né? No maior nível que eles enfrentaram. Então é assim, no momento da publicação desse vídeo, a África ainda não tinha tantos casos. Mas a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, já estava de olho no continente africano. Como seria a pandemia no continente africano. E aí o texto traz um relato de que seria dramático a situação do continente africano. Muitos países não têm saneamento básico, não têm condições de saúde, não têm proteção social, não tem nem a presença do Estado, não tem nem escola, tem lugares, entendeu? Então, países com essa situação teriam muita dificuldade em enfrentar a pandemia, tá bom? É isso que o texto vai trazer, mas o texto também tem uma tabelinha aqui, ó, coronavírus na África até dia 20 de março. Então aqui tá os países com mais casos até aquela data. A gente vê que o Egito é o país mais afetado, né? O Egito, a África do Sul depois, e depois vem vários países aqui. Tudo bem? Aí ele vai trazer a situação da Burkina Faso, tá? Que é um país africano, que a situação da Burkina Faso seria ainda pior do que os outros países. Por quê? Porque além de enfrentar a pandemia, eles atualmente então, estão enfrentando um combate civil, uma guerra civil interna, tá? Entre grupos terroristas, enfim. Então, além da situação do coronavírus, esse país deveria estar enfrentando uma guerra, né? Está enfrentando uma guerra que está matando muita gente. Então, isso é mais um fato que ajuda a piorar a situação desse país aqui, tá bom? E no final do texto, eu não estou lendo o texto inteiro, eu só estou explicando algumas partes, mas no final do texto ele vai trazer um dado interessante. Ele vai dizer que a África tem cerca de 1 bilhão de pessoas, tá? Só que só 5% dessas pessoas são idosas, têm mais de 65 anos. Então isso seria um fato positivo para o continente africano enfrentar o coronavírus, porque a gente tem notícias de que o coronavírus ele é mais agressivo em pessoas idosas, né? Costuma ter uma taxa de letalidade maior nos idosos. Então o continente africano é um continente que tem poucos idosos, porém tem outros fatos que atrasariam muito o continente africano no combate do vírus, tá bom? Esse é o único fato que o continente africano tem de positivo para enfrentar a pandemia, tá bom? Então é assim, um textinho bem simples, uma leitura jornalística, tranquila. Tem esses dados aqui, que alguma pergunta vai perguntar sobre esse gráfico. E aí vamos para as perguntas. Vocês vão responder, acho que 3 perguntas, tá? Uma delas está aqui na página 129, tá? Vocês vão responder ela. Especialistas da OMS estão preocupados com os efeitos da expansão do coronavírus no continente africano. Com base no texto, aponte 3 argumentos que justificam a preocupação. Então, é só encontrar
os problemas do continente africano e cite 3 argumentos aqui de acordo com o texto. Então, bem facinho a questão. Todas as questões estão com base no texto, tá bom? Aqui ele vai falar aqui, ó, na segunda questão, que a África tem lá 1 bilhão de pessoas e que 5% delas tem mais de 65 anos e que isso é um fato positivo, né? E aí vocês vão responder a questão aqui, a segunda questão, com base no texto também. E a terceira questão também. Então, vocês vão fazer essas 3 questões, dá uma olhadinha no texto e a gente encerra a aula por aqui, tá bom? Façam as questões 1, da página 130, questões 2 e 3, tá bom? Pessoal, até mais.